Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula de interpretação de texto, aula 1 a 3, e os assuntos abordados será intertextualidade e gêneros textuais. Bom, o primeiro assunto é intertextualidade. E o que é a intertextualidade? É quando você relaciona dois textos. Quando você pega dois textos diferentes, você tem dois propósitos. Você pode diferenciá-lo essa comparação de três modos. Então, você pode caracterizar primeiro pelo propósito. Esses dois textos podem ser cúmplice, portanto, reforçar a ideia dos dois. Ou pode ser o propósito polêmico, que é negar o texto anterior. Você bota, portanto, uma notícia de Jair Bolsonaro e ao botar uma notícia por exemplo, da Globo, você já vê que vai ter uma polêmica, porque a relação entre esses dois textos é de uma negar a anterior. Portanto, a Globo muitas vezes negar a do Bolsonaro. O segundo modo é modos de operar. Pode ser por citação, portanto, explícita. É uma referência direta. Não deixa nada subjetivo. É pegar um Ctrl+C, Ctrl+V e citar de forma bastante explícita, portanto, uma referência direta. Pode ser uma alusão, uma indireta, tornar aquilo um pouco modificado, que é muitas vezes como a gente faz na redação do Enem, que a gente usa uma alusão, não exatamente uma citação, uma alusão indireta que a gente consegue botar nossas próprias palavras. E tem como ser uma estilização, que é implícita. A gente tem que saber o estilo do texto, tem que entender o texto e sua relação com o presente, a sua relação com o tempo atual, para a gente entender que está fazendo uma intertextualidade. Então, é uma intertextualidade implícita, não é muito fácil de observar. O terceiro modo de operar, não, o terceiro modo de classificar é a interdiscursividade. Pode ser uma intertextualidade implícita e compartilham de ideias semelhantes. Então, é uma intertextualidade que não dá para saber porque é implícita, mas as ideias são semelhantes. Então, quando as ideias convergem, a gente já pode dizer que tem uma intertextualidade e compartilham ideias semelhantes, não tendo uma forma explícita, tendo uma citação uma da outra entre os dois textos diferentes. Bom, então esse é o assunto de intertextualidade. Isso que precisa saber: os propósitos, os modos de operar e a interdiscursividade entre os textos. Então é isso, a aula 4, ou melhor, a aula 1. A gente vai para a aula 2 e 3, e é os gêneros textuais. Bom, gênero, o nome já diz, é uma generalização. É você reunir algumas coisas que têm características iguais e agrupar. Portanto, o nome dessa aula é grupos textuais. Então, a gente está generalizando textos. Então, para generalizar texto, a gente pega algumas características desses textos e agrupa. Então, a gente não tem como estudar todos os textos, porque seria impossível, seriam vários tipos de textos, com várias formas. Aí a gente ia ter que estudar mais ou menos na biologia como há uma espécie. Então, a gente ia ter que falar de vários tipos de textos, mas a gente conseguiu classificar, falar que eles têm gêneros, porque eles têm características parecidas. As características podem ser o tema, o estilo, a estrutura, a interlocução e o propósito. O tema, por exemplo, tem temas que é jornalístico, tem outros temas que não é jornalístico. O estilo também, tem o estilo que é jornalístico e tem outros gêneros que não é, tem o estilo jornalístico de um editorial, por exemplo. A estrutura também,
A interlocução com as pessoas também. Existem os gêneros narrativos, que tem, por exemplo, um conto de fadas. Enquanto que existe o gênero também que é narrativo, mas com uma estrutura e um estilo diferente. Mas eles são gêneros narrativos. Então, as características que a gente pode pegar nos gêneros, a gente generaliza e faz com que a gente agrupe vários tipos de textos, mas com gêneros textuais diferentes entre eles. Então, o tema pode ser notícia, fato atual, real, relevância social. A gente consegue saber pelo tema qual é o tipo de texto. Pelo estilo, então a linguagem pode ser formal, informal, objetiva, subjetiva, literal, figurada, acessível, especializada. Formal ou informal, por exemplo, um texto de notícia tem formalidade, enquanto que um texto informal não seria o de notícia. Objetividade, de vez um texto objetivo, como o de jornal também, o subjetivo seria um poema. Então são gêneros textuais diferentes um do outro. Tem o literal, que fala que é aquilo que ele quer, portanto é um denotativo. A palavra literal, ela diz o que ela está escrita, enquanto que tem aqueles gêneros que tem a característica mais figurativa, que não é conotativo. A palavra gera outros resultados ao ler. E tem aqueles estilos de texto que é acessíveis, que é para todos, que todos conseguem entender, enquanto que tem aqueles estilos de textos que é especializado. Por exemplo, um livro de medicina é um texto com carga de conhecimento que não é acessível. Então, gera uma dicotomia entre os textos. A estrutura é a sequência das partes, então cada gênero textual, portanto, cada texto tem sua sequência de partes, e tem uns que tem uma sequência de partes características que a gente consegue agrupar e definir o gênero e o que é aquele fato narrativo, aquele conjunto de palavras. Então a gente classificou o que é um gênero. Nas próximas aulas a gente vai estudar os gêneros textuais. A gente vai falar de os gêneros que apresentam características semelhantes. E eu agora, nesse momento, expliquei para vocês que a partir de algumas características, você consegue agrupar aquele conjunto de palavras que está expressando algo. Então as características podem ser o tema, estilo, estrutura, interlocução e o propósito. Ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima.